Muito boa noite a todos. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Divino Mestre, possam abençoar as nossas lutas e nos tornarmos pessoas melhores. Meus irmãos, hoje, como o tema aqui é livre, né? A casa propõe um tema livre, eu procurei, no dia de hoje, falei, preciso falar de alguma coisa que envolva o nosso momento, alguma coisa, alguma palavra do Evangelho nesse momento da nossa vida, apesar que toda palavra do Evangelho cabe na nossa vida em qualquer época, em qualquer situação. Mas me veio algo na cabeça que talvez tenha afetado aqui grande parte das pessoas que estão aqui presentes, grande parte de nós. Finalzinho do ano passado, final de novembro, já muitos de nós aqui já começou a fazer as nossas metas para 2025, não é isso? A gente tem essa mania, chega o final do ano, a gente para pensar e começa a fazer as nossas programações, as nossas metas para 2025. Então, quem de nós aqui, né, no finalzinho de novembro ou em dezembro, não prometeu para si mesmo que no dia 1º de janeiro se tornaria uma pessoa mais magra? Eu fiz isso, né, fiz essa resolução comigo mesmo. Não, 1º de janeiro de 2025 eu vou começar meu processo de emagrecimento. Quantos de nós aqui não prometemos para nós mesmos que vamos trocar de carro em 2025? Quantos de nós aqui prometemos para nós mesmos que nós vamos mudar de emprego, que a gente vai tentar uma condição financeira melhor, uma vida melhor para a nossa família? A gente faz essas metas mesmo para o ano novo, e o dia 1 de janeiro, então, se torna um dia mágico na nossa vida, uma virada de chave. Na verdade, a gente entra numa outra vibe, e a partir do 1º dia do ano que vem, eu me torno uma pessoa diferente da que eu sou nesse ano que está terminando. Pegar essa questão do emagrecimento, que é uma questão um pouco que depende mesmo dessa coisa nossa no dia a dia, mesmo que a gente tem que lidar, né? Então, o que acontece? Chegou no ano novo, como no dia 1º de janeiro a gente vai se tornar uma pessoa mais magra, no dia 31 de dezembro eu comi tudo que eu tinha direito multiplicado por 5, não é verdade? A gente teve a ceia lá nossa do ano novo, como no dia 1º eu vou me tornar uma pessoa mais magra, eu tenho que tomar conta da minha vida, então no dia 31 eu vou comer tudo que eu tenho direito, não adianta. Aí chegou no dia 31, a gente comeu, se arrebentou de comer. Aí amanhecemos no dia 1º de janeiro, serei uma pessoa melhor. Mas sobrou tanta comida, será que não dá para deixar para o dia 2, né? Dia 2 de... E complicou muito esse ano, né? Porque o dia 1º caiu numa quinta-feira, né? Brasileiro nenhum começa nada numa quinta-feira, começa numa segunda-feira, não é assim que a gente pensa? Então, promessa minha continua. Só que 4 de janeiro, segunda-feira, eu me torno uma pessoa mais magra. Aí o que aconteceu no dia 4? Eu acordei e falei, agora eu tomei jeito. Vou cuidar da minha alimentação, vou fazer uma atividade física e vou levar uma vida melhor do ponto de vista nutricional e até do ponto de vista físico. Aí o que eu faço? Eu começo a comer uma quitanda por dia. Não é assim que a gente faz quando vai começar o processo de emagrecimento? É só verdura, só verdura, só verdura, só verdura. E caminhar, a gente caminha, né? Assim, no dia 4, muita gente caminhou, porque está no processo de emagrecimento. Eu sou um novo homem. Eu sou a versão minha 2025. Agora eu vou mudar, vou melhorar. Passa uma semana, hoje é 17 de janeiro. Muita gente, assim como eu, já não aguenta mais ver mato na frente. Por quê? Porque está comendo verdura todo santo dia, desde o dia 4. Hoje é dia 17 de janeiro, eu não aguento mais ver tanto mato na minha frente. Aí eu começo a voltar nos meus velhos hábitos alimentares de 2024. Quando começar fevereiro agora, meio de fevereiro, eu estou mais gordo do que eu estava no final de novembro. Quando eu comecei a fazer minhas promessas que eu iria emagrecer, iria ser uma pessoa melhor. Por que isso nunca dá certo na minha vida? Todo ano eu faço essa promessa que eu vou emagrecer e isso não acontece na minha vida. Meu Deus do céu. Aí eu começo a pedir para Deus. Eu começo a rezar, falar assim, meu Deus, me ajuda a ser uma pessoa melhor na minha alimentação. Oh, meu Deus, me ajuda a procurar conseguir ter um carro melhor, a conseguir um emprego melhor. Meu Deus, me ajuda. E eu começo a pedir para Deus. Todos nós aqui pedimos realmente para Deus, melhor de vida, me ajuda, me ajuda. Mas eu sou espírita, eu tenho fé, eu creio realmente que as coisas vão acontecer.
Aliás, se você pegar a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é a primeira obra básica da doutrina espírita, a espinha dorsal da doutrina espírita, Kardec faz a seguinte pergunta ao Espírito da Verdade: o que é Deus? E aí o Espírito da Verdade responde para Kardec: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Olha que resposta bonita que o Espírito da Verdade dá para Kardec. Para nós espíritas, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Dá vontade de sair falando para os outros? Fala assim, ó, eu sou espírita, e para nós o conceito de Deus é que é a inteligência suprema, a causa primária de tudo, de todas as coisas. Assim, se você fizer um curso de oratória, for fazer uma preleção, uma palestra espírita, olha que bonito você estar subir aqui e falar que Deus é a inteligência suprema. Mas será que a gente efetivamente acredita nisso? Tem fé realmente nisso? Porque não é só a questão da resposta ser maravilhosa, ser bonita. É a profundidade da resposta que o Espírito da Verdade dá a Kardec. Mais ainda, no Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade vai dizer a Kardec que Deus é onipotente. Ou seja, para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível. O Espírito da Verdade vai dizer a Kardec que Deus é onisciente. Sabe tudo o que acontece na vida de cada um de nós aqui. Tudo o que acontece na vida de nós, nada acontece sem que Deus saiba. E o Espírito da Verdade ainda vai dizer que Deus é onipresente, ou seja, está em todos os lugares. Então olha a importância do conceito de Deus na doutrina espírita, e eu como espírita tenho que acreditar nisso. Que Deus é onipresente, onisciente, onipotente e soberanamente justo e bom. É isso que o Espírito da Verdade diz, no conceito de Deus para Kardec, que Deus é soberanamente justo e bom. Então, ou seja, olha, quando eu rezar, realmente eu tenho que rezar e pedir para Deus, para que eu consiga me tornar uma pessoa mais magra, para que eu consiga evoluir no meu trabalho, para que eu consiga evoluir nas minhas relações. Eu acredito em Deus, eu sou espírita. Mais do que isso, qual é o conceito de Jesus na minha vida, já que eu sou espírita? Porque quando a gente reza para Deus, a gente reza para Jesus. Qual é o conceito de Jesus na minha vida? Eu, como espírita, acredito realmente que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Ele, que Ele é o pão vivo descido dos céus, que quem come desse pão tem vida eterna, que Ele é o governador planetário, que Ele é o modelo e guia da humanidade? Será que são só respostas bonitas do Evangelho, ou respostas bonitas do Livro dos Espíritos? Ou efetivamente eu acredito como espírita que a mensagem de Jesus liberta? Porque eu já parei com o meu processo de emagrecimento e já estou começando a pedir a Deus e a Jesus que me ajude nisso. Porque eu não estou dando conta. Aliás, eu não dou conta desse processo já faz anos. Estou falando especificamente da questão de se tornar uma pessoa mais magra. Faz tempo que eu estou lidando com isso e não estou dando conta desse processo. Mas eu estou pedindo para Deus, eu estou pedindo para Jesus. Eu preciso saber então o que acontece. Já que eu acredito que a mensagem do Cristo liberta, já que eu acredito num Pai de amor e misericórdia soberanamente justo e bom, eu tenho que colocar isso em prática na minha vida e deixar o Evangelho apenas de ser um livro de cabeceira no qual eu leio e me encanto. A mensagem do Evangelho tem que influir na minha vida lá de fora, nas minhas condutas lá de fora. Então eu tenho que começar a acreditar efetivamente que o Evangelho do Cristo liberta. Ah, mas que exemplo que você jogou, o Evangelho junto com o emagrecimento, né? É só para que a gente tenha uma primeira base. Porque se efetivamente você vai acreditar na mensagem de libertação do Cristo, vai chegar um momento, é até um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Vai chegar um momento da mensagem do Cristo que ele vai dizer: pedi e obtereis. Olha que coisa interessante. Não está funcionando na minha vida ainda, mas eu preciso entender isso. Jesus disse: pedi e obtereis. Meu Deus, se eu pedir, então eu consigo? Será que aquela coisa que a minha mãe falava, que a minha avó falava é verdade? Porque minha mãe e minha avó falavam assim para mim: moleque, toma cuidado com as coisas que você pede para Deus, que Ele costuma atender. Será que isso, do ponto de vista da doutrina espírita, é uma verdade? Porque essas palavras foram ditas por Jesus lá no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é o maior pacto de esperança que o Cristo faz com a humanidade. Um discurso proferido por Jesus que é um bálsamo de serenidade, de amor, de tranquilidade, de paz e de esperança para toda a humanidade. E Jesus, no Sermão da Montanha, diz que por pior que seja a situação que eu esteja atravessando na minha vida, algo de muito melhor lá na frente me espera.
E eu acredito nessa mensagem de libertação dele. E nesse Sermão da Montanha, uma das coisas que ele fala justamente isso, é pedir e obtereis. Mas eu estou pedindo e não está acontecendo na minha vida. Aí você vai buscar uma explicação. Vamos ler o Evangelho, então, que fala, então, lá o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, ou que inicia, inclusive, o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se Mateus tivesse colocado, o evangelista tivesse colocado um ponto final na fala de Jesus, pedir e obtereis, ponto, a vida de todos nós aqui estava resolvida. Todos nós. Passou por um momento de dificuldade na vida, dobra o joelho, pede que você vai ser atendido. Então aí, olha, eu acredito em Deus, acredito em Jesus, estou pedindo. Ô Deus, Jesus, está na hora de fazer a parte de vocês aí, estou pedindo. Então se Mateus tivesse colocado um ponto final, estava tudo resolvido. Não foi assim que Mateus escreveu no seu evangelho. Ele escreveu que Jesus disse, pedi e obtereis, vírgula, buscai e achareis, vírgula, batei e a porta vos será aberta, ponto. Porque todo aquele que pede, consegue, todo aquele que busca, acha, todo aquele que bate, a porta sempre estará aberta. Olha que coisa interessante. Não é só pedir, tem que buscar. Tem que se aproximar de Jesus e de Deus e bater na porta. Então eu vou dar uma triste notícia aqui para todos nós. Se alguém ficar chateado, por favor, não brigue comigo, a receita é do Cristo. Mas para nós espíritas nada cai do céu. A nossa relação com o sagrado é uma via de mão dupla. A gente tem que fazer a nossa parte. Não é só pedir, porque não é pedir obtereis, ponto. A gente tem que buscar. Tem que correr atrás, tem que fazer a nossa parte. Eu quero me tornar uma pessoa mais magra? Quero. Tenho que pedir a Deus e a Jesus para me ajudar? Tenho. Mas eu tenho que fazer a minha parte. E eu tenho que tomar consciência que o processo de emagrecimento é uma meta que não se cumpre a médio e longo prazo. É uma mudança de conceito, é uma mudança de vida, é uma reeducação alimentar, é uma mudança de hábito, é começar a praticar exercício, é cuidar da saúde, é procurar um médico, é fazer uma dieta ou fazer uma reeducação alimentar auxiliado por um profissional. E com isso, com o tempo, virá. Porque o que a mãe da gente, o que a avó da gente dizia, cuidado com as coisas que você pede para Deus que Ele costuma atender, é uma grande verdade dentro da doutrina espírita, se isso vai te favorecer do ponto de vista espiritual, da tua evolução espiritual. Porque se todos nós estamos aqui encarnados, é com o mesmo objetivo, é de progredir espiritualmente, é a progressão espiritual, é uma lei de Deus que todos nós, sem exceção, estamos subordinados. Todo mundo tem que evoluir. Então não é só pedir, tem que fazer a nossa parte, tem que buscar, tem que correr atrás. Olha que coisa interessante. E aí nessa coisa de buscar, eu tenho que fazer o meu processo de meia-culpa. Eu realmente estou correndo atrás? Ou será que tudo na minha vida é um sufoco, um sacrifício, um sofrimento? Ai meu Deus, como eu sofro, mas Deus quis assim. Eu não consigo tal coisa, mas Deus quis assim. É assim, a gente tem essa mania de dizer a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Mas colocar nas costas de Deus é um absurdo, né? Dizer que tudo que acontece de errado na sua vida é porque Deus assim o quis. Como se tivesse um Pai de amor e misericórdia, esse que o Espírito da Verdade diz que é soberanamente justo e bom, que Ele criasse a gente para que a gente sofresse. Não, isso não consta da religião espírita e não estava na pauta de Jesus dizer que Deus está aqui para nos criar, nos castigar e nos ver sofrer, nos ver infelizes. De maneira alguma. Não é essa a mensagem de libertação. Então eu tenho que começar realmente a buscar, a fazer a minha parte. E aí você vai pegar e falar assim, nossa, mas a minha vida é tanto sofrimento, a minha vida é tanta tristeza, dá tudo errado na minha vida, eu faço minhas metas no fim do ano e o ano continua, o ano vem, aí continua o mesmo ano, eu sempre sofrendo, eu sempre triste. Calma. O Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo só para cuidar dos seus sofrimentos, das suas aflições, das suas angústias. Capítulo 5.
Bem-aventurados os aflitos, também palavras de Jesus no Sermão da Montanha. E olha que interessante, tem um item desse capítulo que Kardec fala das causas atuais das nossas aflições. Já que eu falo que Deus, eu sofro, mas Deus quis assim, Kardec diz o seguinte, olha, toma cuidado, porque grande parte do seu sofrimento, das suas aflições, das suas angústias, são por atos que você comete agora, nessa encarnação, na tua vida. E aí você reclama o ano inteiro, diz que vai se tornar uma pessoa melhor no ano seguinte e continua nesse sofrimento. Faz a meia-culpa. Qual é a razão de você estar sofrendo? Pegar um outro exemplo, não peguei de emagrecimento, vamos pegar um outro exemplo simples para a gente entender isso também, para começar a efetivamente colocar isso em prática na nossa vida. Hoje é sexta. Está todo mundo feliz aqui, pelo menos a grande maioria, né? Porque chegou o nosso final de semana. Sábado e domingo, muitos de nós aqui não vai trabalhar. Estamos felizes, vamos dormir hoje tranquilo. Amanhã acorda, tem o sábado todo, tem o domingo todo. Aí chega no domingo, no finalzinho da tarde. Antigamente era pior, tinha aquela música do Fantástico, lembra? 8 horas da noite? Tocava a música do Fantástico, arrepiava até os pelos da gente. Não é? Porque aquela música significava o final do nosso final de semana. Ou seja, era a última coisa que eu ia assistir ali para dormir, porque na segunda-feira eu vou enfrentar uma semana terrível de trabalho. Eu vou enfrentar uma semana terrível com o meu chefe. Eu vou enfrentar uma semana terrível com os meus colegas de trabalho. E agora é o final do meu final de semana. Tocava aquela música do Fantástico, a gente entristecia. Não é verdade? Dava um desânimo terrível. Você vê que coisa, né? Tem um estudo da USP de São Paulo que diz que aquela música do Fantástico, ela gerava o sentimento de desânimo nas pessoas, desânimo que se transformava em tristeza, tristeza que se transformava numa doença com D maiúsculo. Aquela música do Fantástico foi retirada por um estudo da USP de São Paulo. Alguém se lembra que depois que terminava o Fantástico, passava um programa humorístico chamado Sai de Baixo? O Sai de Baixo diminuiu em 4% o número de suicídios no Brasil. Não é religião. Estou falando agora de estatística. Por quê? Porque aquela coisa do meu final de semana causava o desânimo, causava a tristeza e disso levava muita gente a um processo depressivo. Agora vamos pensar da maneira cristã, vamos pensar da maneira espírita, vamos pensar da maneira como o Espírito da Verdade responde a Kardec o que é Deus, soberanamente justo e bom. Um Pai de amor e misericórdia que nos educa. Vamos pensar na mensagem de Jesus, que é uma mensagem que liberta, que é o governador planetário, que é o modelo e guia da humanidade. Pensando como cristão, pensando como uma pessoa que crê efetivamente e tem fé em Deus, será que o sentimento que eu devia ter, às 6 horas da manhã, na segunda-feira, a hora que eu estiver tomando café, de saco cheio, porque eu vou ter uma semana extenuante de trabalho, uma semana que eu vou aguentar os meus colegas de trabalho, uma semana que eu vou aguentar o meu chefe, será que o meu sentimento dentro da mensagem do Evangelho não era assim, dobrar o joelho no chão e agradecer? Porque nesse momento que eu estou tomando café, milhares e milhares de pais de famílias no país que eu moro não tem como sustentar a família. Essa é a mensagem do Evangelho que liberta. É essa a chave que eu tenho que ter. Porque se eu ouvisse do ponto de vista cristão aquela música do Fantástico, seria um momento de eu relembrar que na segunda-feira eu tenho um trabalho e eu teria que agradecer a Deus pelo meu trabalho. Não é o desânimo por dizer que amanhã é segunda-feira. Se eu estou dizendo para mim que eu vou me tornar uma pessoa mais magra em 2025, eu tenho que efetivamente tomar a atitude de emagrecer. De procurar uma nutricionista, de procurar um médico, de fazer uma atividade física, de regrar minha alimentação, de mudar essa chave. Porque senão eu vou continuar sempre nesse vitimismo. E são aflições que eu tenho nessa vida, porque eu não tomo a atitude de virar cristão. De dizer que eu acredito na mensagem do Evangelho. Eu sou apenas um cristão de máscara. Só sou cristão a hora que me interessa ser cristão. A hora que não me interessa, eu tiro a minha máscara. É essa reflexão forte que nós temos que fazer. E Jesus está dizendo, pede que você consegue, mas busca porque você vai achar. E bata na porta porque ela sempre estará aberta para você. Me resta entender se eu estou rezando da maneira correta. Porque a gente vai para o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar sobre a prece.
será que eu estou fazendo a prece da maneira correta? E aí, Kardec abre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando justamente da qualidade da prece. E aí busca um trecho também de Jesus, também no Sermão da Montanha, que Jesus diz o seguinte: quando você for orar, quando você for rezar, não faça como os hipócritas que rezam em pé nas sinagogas ou no canto das esquinas para serem vistos. Em verdade, eu vos digo que esses já receberam sua recompensa. Quando for rezar, quando for orar, entra no teu quarto em segredo, e em segredo fala com teu pai, que sabe de todos os teus segredos e irá te atender. Olha que interessante o que Jesus diz. Quando você for rezar, não é para rezar, para todo mundo ver que você reza, para se mostrar cristão, dizer eu sou cristão, eu rezo, de maneira nenhuma. Jesus fala, não faça como os hipócritas que rezam em pé nas sinagogas, nos cantos das esquinas, para serem vistos. Esses já receberam sua recompensa. Quando for rezar, entra no teu quarto, será então que se eu estiver viajando eu não posso rezar, porque meu quarto está longe, né? Estou fora de casa, fora do meu quarto eu não posso rezar, não. Jesus está dizendo o seguinte, entra no teu quarto, se concentra para fazer oração. Se recolhe internamente, tira 5 minutos do teu dia, porque é o momento mais importante do teu dia, o momento mais sagrado, é o momento que você vai falar com Deus, é o momento que você vai falar com Jesus. Eu tenho tirado pelo menos 5 minutos do meu dia para fazer uma oração concentrado. É essa a proposta que a Kardec nos ensina no capítulo 27. Jesus está dizendo o seguinte, olha, quando for rezar, meu amigo, o negócio é sério. O negócio é sério. Aí você vai para o livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade diz o seguinte para Kardec. A oração é um combo. São algumas coisas que você precisa fazer na oração, não é uma só, tem que fazer o combo todo. Quando você for rezar, tem que comprar o combo todo. Qual que é o combo da oração? Você tem que pedir, e nisso todos nós somos craques, ou não? Calo aperta, a gente reza. Não é assim que... Gente, eu estou falando por mim, tá? Por favor, se a carapuça servir, mas você fala, o cara está falando que tenta emagrecer, não emagrece. Está falando que não consegue toda vez se concentrar para rezar. Como se todo mundo que subisse aqui para fazer uma preleção fosse santo, né? Não espere santidade para servir. Todo mundo que está aqui acerta, erra. A gente está no mesmo barco, no mundo de provas e expiações, encarnados. O processo da reencarnação é um processo de aprendizado. Num processo de aprendizado, você tem o direito de errar, mas você também tem o dever de aprender com o seu erro. Então, todo mundo aqui erra, mas tenta, como cristão, não errar novamente, tenta aprender com o erro. Essa é a grande bandeira da nossa vida, a grande luta da nossa vida, para que a gente possa evoluir espiritualmente. Então, o Espírito da Verdade diz a Kardec, olha, tem que pedir, e a gente é craque nisso, pedir. Ai, Senhor, me ajuda, pelo amor de Deus. É assim, né? Mais ou menos quando o calo aperta. Fala que tem que louvar, ou seja, tem que reconhecer o quanto Deus é grande na sua vida. E aí o Espírito da Verdade está falando para Kardec, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Onisciente, onipotente, onipresente, soberanamente justo e bom. Então está passando por uma dificuldade, tenha a consciência que essa dificuldade se apresenta na sua vida porque está sendo regida por algo 1 milhão de vezes maior que qualquer coisa que você pode imaginar. Você não sofre por vontade de Deus. Você precisa passar por esse problema na sua vida e você precisa erguer a cabeça e enfrentar a situação. E louvar a Deus é se reconhecer pequeno diante dele, reconhecer a grandeza dele na minha vida. Então, se eu passo por uma dificuldade, nosso querido, amado e abençoado Chico Xavier dizia, eu agradeço a Deus todos os dias pelas dificuldades que se apresentam na minha vida, que uma pessoa que não tem problema, não tem dificuldade, é uma pessoa que do ponto de vista espiritual não evolui. Então a gente tem que começar a enxergar a dificuldade também como uma ferramenta de evolução do nosso espírito. Então vai a segunda notícia que pode entristecer alguém. Se alguém ficar bravo, por favor, não brigue comigo, a receita é do Cristo. A oração para nós espíritas nunca foi para tirar o problema da frente. A oração para nós espíritas é pedir força, fé, coragem e resignação para erguer a cabeça e enfrentar a dificuldade. Essa sempre foi e sempre será o motivo de a gente rezar. E o que a gente pede? A gente tem que pedir força para enfrentar a situação. Aquela situação se faz, como Jesus disse ao seu discípulo mais próximo, que era Pedro. Jesus,
ali no seu ministério como Cristo, como Salvador realmente, como enviado dos céus para a libertação do povo, Jesus disse a Pedro: Pedro, crê e te levarei a lugares aonde não queiras ir. Então, olha que interessante que Jesus diz a Pedro: Pedro, você tem que acreditar, meu amigo, porque eu vou te levar para lugares que você não gostaria de ir. Porque você vai passar por situações que você não gostaria de passar. Porque você vai vivenciar experiências que você não gostaria de vivenciar. Mas precisa, viu, meu amigo? Tem que passar por isso. E a gente se esquece do começo da frase de Jesus. Ele diz a Pedro: eu te levarei. Então, se você passa por um momento de dificuldade na vida, tenha sempre na cabeça, do ponto de vista cristão, o seguinte: você nunca vai passar um momento de extrema dificuldade ou de dificuldade na sua vida sozinho. Nunca. Sua família pode ter te abandonado, seus amigos podem ter te abandonado. O plano espiritual sempre vai fazer a situação a mais favorável possível para que você passe por essa situação. Vai ter sempre a espiritualidade te auxiliando para você enfrentar uma dificuldade na vida. Para isso você precisa pedir, para isso você precisa buscar, para isso você precisa bater na porta. Você nunca vai passar por um momento de dificuldade sozinho na sua vida. Então, a oração para quem é espírita é para justamente pedir força, fé, coragem e resignação para erguer a cabeça e enfrentar. Então, essa história que esse mundo não tem mais jeito, que a violência tomou conta de tudo, que a gente sofre porque Deus quis assim, que Deus está castigando a humanidade, para nós espíritas isso é uma conversa extremamente fiada. Isso não existe para nós. A conversa para quem é espírita é de, por mais que você esteja sofrendo na sua vida, por mais que você esteja num momento de dificuldade, a obrigação de nós espíritas é erguer a cabeça, colocar um sorriso no rosto, enfrentar a dificuldade e levar esperança para as pessoas. Levar esperanças. O pouco que eu posso fazer no meu dia a dia, através da minha prece. Então eu estou louvando a Deus, reconhecendo a grandeza de Deus na minha vida, faço os meus pedidos na minha oração. E por último, o Espírito da Verdade diz a Kardec: tem que agradecer. Aí vamos fazer mais um parênteses. Porque se nada está dando certo na minha vida, talvez esse pode ser um fator determinante. O quanto eu agradeço e o quanto eu reclamo na minha encarnação. Bom, para a gente poder lidar com essa questão de agradecer e reclamar, vamos pegar um tema fácil para todos nós. Pegar o nosso casamento. Tema tranquilo, não é verdade? O quanto você reclama do seu casamento, o quanto você agradece a Deus pelo seu casamento. Se você for no Livro dos Espíritos, na questão 696, Kardec pergunta para o Espírito da Verdade: o que aconteceria se a gente abolisse o casamento? Se a gente terminasse o casamento? O que acontece? O Espírito da Verdade fala: o retorno à vida dos animais. Questão 932, Kardec pergunta: o que aconteceria se nós afrouxássemos os laços de família? Esse negócio de família eu não quero mais saber. Agora vamos fazer uma outra meia-culpa, né? Esse negócio de família também é difícil, né? Pelo amor de Deus. Quem que aguenta a minha sogra, quem que aguenta o meu sogro, o meu cunhado, minha cunhada, minha tia? Aquela coisa de botar a vassoura atrás da porta a hora que vem em casa, não é verdade? Que tomara que vá embora logo, toca a campainha, apaga a luz para dizer que, fingir que não tem ninguém dentro de casa, que não é verdade? Eu vou almoçar no domingo na casa do pai e da mãe. Não, pelo amor de Deus, que eu não vou. Não é verdade? Aí Kardec pergunta: o que aconteceria então se a gente afrouxasse os laços de família? O Espírito da Verdade responde: uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um agravamento do egoísmo. Quanto mais você se distancia da sua família, mais egoísta você fica. Egoísmo que na questão 913 o Espírito da Verdade diz a Kardec que é o pai de todos os males, que dele deriva todo o mal, do nosso egoísmo. Quanto mais você se afasta da sua família, mais egoísta você fica. O quanto você reclama a Deus pela sua família, o quanto você agradece a Deus pela tua família. Porque são pessoas que estão aí para te ajudar a evoluir. Você está de brincadeira comigo que a minha sogra está na minha vida para me ajudar a evoluir. Lembra que é o filme do Divaldo? Assistiram o filme do Divaldo? Lembra que Joana fala para Divaldo, Divaldo,
Se você tiver consciência, pode ver lá no filme do Divaldo, Joana conversando com ele, ela fala para o Divaldo, se você tiver consciência da imortalidade da tua alma e de que você é uma criação de Deus, quando chegar o último dia do teu corpo físico nessa encarnação, você vai perceber que as pessoas que estavam ao teu redor e as situações que você vivenciou nunca foram da maneira como você olhou para ela. Olha que interessante, falou, se você tiver consciência que a sua alma é imortal e que você é filho de Deus, quando chegar o último dia do teu corpo físico nessa encarnação, você vai perceber que todo mundo que estava à sua volta, que tudo que aconteceu na sua vida, não era do jeito que você estava enxergando. Aquelas pessoas estavam lá para te fazer evoluir. A luta nunca foi contra o outro, Joana fala para Divaldo. A luta sempre foi entre você e você mesmo. A reforma do espírito, a evolução espiritual, se dá na frente do espelho. Não é apontar o erro do outro, a não ser que você vá auxiliar. Mas é o teu erro, o que você precisa melhorar. Ou seja, não precisa chegar o dia 1º de janeiro para você tomar atitude de ser uma pessoa mais magra. Pode ser amanhã, dia 18 de janeiro, pode ser hoje. Não precisa esperar o dia 1º de janeiro de 2026 para tentar uma colocação melhor. Busca, corre atrás, se especializa. Está lá, na mensagem do Cristo. Pede, que você consegue. Mas, por favor, busca, para que você possa achar. Se aproxima do Pai. No dia a dia, nas pequenas coisas. E aí Kardec vai dizer da eficácia da prece. Que todo mundo pode pensar o seguinte, já que Deus é onisciente, sabe da vida de todos nós, por que eu tenho que pedir e rezar? Ele sabe o que acontece na minha vida. Para que eu vou falar de novo? Por que eu tenho que pedir? Ele está sabendo, está vendo o meu sofrimento, não faz nada. O filho dele que veio para a libertação, faz nada. Olha o egoísmo que está à sua frente. Quando você fala uma coisa dessa, que você tem sofrido e que Deus não tem te ajudado. Que Jesus não tem te ajudado. Você está fazendo a sua parte? O que o Espírito da Verdade diz o seguinte, olha meu amigo, deixa eu te explicar da verdade, não, está no Evangelho. Não está no livro do Espírito. Kardec nos ensina. Se a gente partir para esse lado, que não precisa rezar porque Deus sabe de tudo que acontece na sua vida, é a mesma coisa que a gente abaixar a cabeça e esperar a burdoada. Então imagina que você vai no médico e recebe que vai passar por um processo de uma doença grave. Você vai fazer o quê? Você vai desistir? É essa a mensagem do Cristo? Recebeu uma notícia de doença, desista. Do ponto de vista espírita, quando você vai estudar a doença, a primeira atitude que você tem que tomar, e não tem negociação, é procurar um médico. Eu vim com essa doença porque é o meu karma, eu preciso desencarnar por essa doença. Quem falou isso para você? Você vê muito espírita dizendo que a doença redime o espírito. Não é a doença que redime o espírito, é o que você faz com a doença que redime o seu espírito. É saber ter a consciência que a doença se faz necessária para o teu processo de evolução, mas a tua tarefa de buscar é a cura. Então, se você passa por um processo de doença na sua vida, pede força para enfrentar a doença. Pedi e obtereis, mas busca a cura. E se ela não vier, e você desencarnar pela doença, é porque aquilo se fazia necessário para a evolução do teu espírito. Porque para nós espírita não existe um pai que nos castiga. Não existe um pai que roga a praga. Não existe um pai que amaldiçoa. Não existe um pai que diferencia os seus filhos. Então, se eu passo por um processo de doença na minha vida, eu tenho que pedir e tenho que lutar contra a doença e tenho que me aproximar de Deus. Só que chega uma hora que a pessoa sequer é capaz disso. Ela precisa de ajuda para poder enfrentar a doença. A gente fechou 2023, não 2024, porque não tem estatística ainda de 2024. Mas a gente fechou 2023 com 5,8% da população brasileira em processo depressivo. São 11 milhões e 700 mil brasileiros que remoem o passado,
se relacionam negativamente com o presente e projetam um futuro extremamente pessimista. A pessoa sofre nos 3 tempos. Você sabe o que ela escuta de pessoas que não têm conhecimento da doença? Que depressão é doença de fraco. Depressão é doença de quem não tem fé. A pessoa que mais precisa de acolhimento, que a última coisa na vida dela que ela precisa é de um julgamento, às vezes escuta uma barbaridade dessa de uma pessoa que se diz cristã, que se diz temente a Deus. E aí eu quero reclamar com Deus que nada na minha vida dá certo, sendo que eu não entendo o sofrimento do meu irmão mais próximo. É a doença que a Organização Mundial da Saúde dizia que em 2032 seria a doença que mais incapacitaria para o trabalho. A gente bateu esse recorde em 2022. 10 anos antes a gente já antecipou as previsões da OMS. É a doença que desde 2022 mais incapacita para o trabalho. Mais do que isso, a Organização Mundial da Saúde diz que até 2050, se nada for feito, 1 em cada 2 pessoas no mundo sofrerá de depressão. Ou seja, se a gente não fizer nada do ponto de vista da libertação do Evangelho, obviamente que é aliado a um programa de saúde pública, a gente em muito pouco tempo está condenado a viver num país que nada produz. Porque as pessoas não vão ter capacidade de trabalho, as pessoas não vão ter capacidade de se relacionar com outras pessoas, e a gente vai assistir isso o quê? Reclamando da vida, achando que nada dá certo, ou levando um pouco de alento, de esperança para essas pessoas. Porque a depressão é uma doença que, infelizmente, numa grande parte delas, numa estatística muito alta, muito triste, ela leva a um ato que para todas as religiões é um erro de gravíssimas proporções. A depressão às vezes leva uma pessoa a dar fim à própria vida, ao suicídio. Em 2023 foram 16.200 e poucos casos de suicídio só no Brasil. 44 pessoas por dia no nosso país tiraram a própria vida. Sabe qual é o mais alarmante de tudo isso? E essa estatística, infelizmente, também é real. De cada 100 pessoas que cometem suicídio, de cada 100, 94 delas estão atreladas a algum tipo de transtorno mental. De cada 100 pessoas que conseguem se matar, 94 delas têm um problema de saúde mental. Transtorno mental é tratável. Às vezes o que essa pessoa precisa é um pouco de acolhimento, é um pouco mais de carinho, é olhar no olho dela e dizer vamos dividir esse sofrimento. Nós estamos juntos, vamos procurar um médico. Trazer essa pessoa para perto de Deus também. Sabe, perguntar para ela, qual a sua religião? Que às vezes eu posso querer forçá-la a vir no centro, né? Eu sou espírita, a pessoa não é espírita, fala, olha, você está com depressão, vamos lá no Portal da Luz que você vai ser curada. Não prometa para essa pessoa algo que você não vai conseguir cumprir. Às vezes essa pessoa não quer ir numa casa espírita. Ela não professa a religião dela, a fé dela na doutrina espírita. Então eu pergunto para ela, qual a sua religião? Eu sou católica, eu vou na missa com você. Não, mas você é espírita. Não tem problema, eu vou na missa com você. Mas vamos tratar a doença. Vamos passar esse sofrimento junto, vamos dividir esse sofrimento. Ah, mas eu sou evangélica, não tem problema, eu vou no culto com você. Mas você é espírita. Não interessa, eu vou no culto com você. Eu sou da Umbanda. Eu vou no terreiro com você. Mas você é espírita. Não tem problema. O que eu quero é que você se livre da depressão. Que você trate a depressão. Porque depressão é uma doença que tem tratamento. Então, se a gente um pouquinho mais de acolhimento, talvez a gente diminuísse drasticamente o número de suicídios no nosso país. Se reclamasse menos, se agradecesse mais, se tivesse realmente a consciência de que eu sou filho de Deus, que a minha obrigação é erguer a cabeça, enfrentar a dificuldade e levar alento para tantas as pessoas, talvez 2025 fosse um ano extraordinariamente fora de série na vida de muita gente. Na vida de muita gente que estão aí no semáforo, que está pedindo nas ruas, que estão vendendo bala no semáforo, que estão numa situação muito difícil. A Folha de São Paulo, semana passada, trouxe uma reportagem de capa. 11 milhões de brasileiros que trabalhando estão em situação de extrema pobreza. Pessoas que estão trabalhando, 11 milhões de brasileiros em situação de extrema pobreza trabalhando. É para essas pessoas que a gente tem que ter o olhar do Cristo. É para essas pessoas que a gente tem que levar a mensagem de libertação. É para esse pai de família que não aguenta mais ver o filho passando necessidade, que a gente tem que olhar no olho dele e falar, não vai faltar mais comida na mesa do seu filho. Essa é a postura cristã para um ano de 2025 maravilhoso. Para um
um ano de 2025 com novas metas, para um homem novo, para uma pessoa nova, quem sabe ainda um pouco mais magra. Mas eu preciso agir como cristão. Eu preciso olhar no olho dessas pessoas e dizer, isso não vai acontecer. Em 2023, um ano e meio atrás, no mês de julho de 2023, aqui na nossa cidade, aqui em Araraquara, fez um frio terrível, um morador de rua morreu na marquise de um estacionamento de um supermercado na nossa cidade. Embaixo da nossa barba, uma pessoa morreu de frio. Ser cristão significa chegar na minha casa, abrir meu guarda-roupa e ver que tem uma roupa lá que faz anos que eu não uso, que eu não vou mais usar. Que tem um cobertor lá que sequer eu aguento o cheiro de mofo dele e nunca mais eu vou usar. A pergunta de libertação do evangelho que eu tenho que fazer para mim é o seguinte: por que continua lá? Por que eu não coloco esse cobertor, por que eu não coloco essa roupa na máquina de lavar, lavo, tago aqui no centro? Falo, ó, não tem utilidade para mim. É olhar essas pessoas que não fazem parte do nosso conceito de fraternidade, porque a gente não enxerga essas pessoas como irmãos. Essas pessoas que estão no semáforo, que estão nas marquises, que estão nas ruas. Se a gente fizer uma reflexão honesta, são pessoas que a gente quer à distância. Se for uma reflexão extremamente honesta, são pessoas que a gente tem nojo. E você quer um 2025 melhor para você, sem procurar fazer a sua parte como cristão, como filho de Deus, como alguém que acredita efetivamente num mundo melhor, como uma pessoa que tem sempre um sorriso para dar para alguém, uma palavra de esperança, que pode ajudar sempre que possível. É essa a mensagem de libertação do Evangelho. Porque quem chegar para a gente e falar que esse mundo não tem mais jeito, que tudo que acontece na vida dela é culpa de Deus, a gente vai olhar no olho dela e vai falar, para meu amigo, para. Tem uma outra vida que te espera, uma vida que, por pior que seja a situação que você está atravessando agora, algo de muito melhor lá na frente te espera. Está lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha. Fica tranquilo. A gente vai dividir esse sofrimento e nós vamos te ajudar. Quem quiser fazer isso, começa dentro de casa. Chega hoje, dá um beijo na esposa, no marido, a hora que voltar do centro. Às vezes, a esposa e o marido vão achar até que você voltando do centro bateu a cabeça. Me deu um beijo? Fui no centro, Jesus tocou o meu coração. Já que Jesus falou, amar o próximo como a si mesmo, não existe próximo mais próximo do que quem divide o mesmo teto com a gente. Quanto tempo que não olha para sua esposa, quanto tempo que não olha para o seu marido e diz, eu te amo, desculpa não te falar isso todos os dias. Essa é a mensagem que liberta. Essa é a mensagem que nós temos que praticar e que é a coisa mais fácil do mundo. Basta apenas que eu tome a rédea da minha vida e decida. Eu vou erguer minha cabeça, enfrentar as dificuldades, ajudar muita gente que precisa, porque eu sou cristão. E tenho esse direito de ver as pessoas com um sorriso no rosto. Meus irmãos, do fundo do meu coração, queria agradecer a atenção e a paciência de vocês terem me ouvido e que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça conosco, agora e sempre. Muito obrigado.